Muitas pessoas crescem ouvindo que, para vencer na vida, basta trabalhar duro. A ideia de que esforço excessivo é sinônimo de sucesso financeiro está tão enraizada que quase ninguém questiona. Trabalhar muito virou virtude, identidade e até motivo de orgulho. No entanto, quando olhamos para a realidade financeira da maioria das pessoas que trabalham intensamente, percebemos um padrão desconfortável: muito esforço, pouco patrimônio e quase nenhuma liberdade. Isso nos obriga a fazer uma pergunta incômoda, mas necessária: se trabalhar muito fosse suficiente para enriquecer, por que tanta gente dedicada continua lutando para pagar contas? O problema não está no trabalho em si. O trabalho é essencial. Ele gera renda, dignidade e estrutura. O problema está na crença de que apenas trabalhar mais resolverá a vida financeira. Quando alguém acredita nisso, entra em um ciclo perigoso. Sempre que falta dinheiro, a solução é trabalhar mais horas, assumir mais responsabilidades ou aceitar mais pressão. O tempo passa, o corpo cansa, a mente se esgota, e o dinheiro continua indo embora na mesma velocidade que entra. O esforço aumenta, mas o resultado financeiro permanece estagnado. Isso acontece porque riqueza não é construída apenas com esforço, mas com estratégia. Trabalhar muito sem direção é como correr em uma esteira. Você se movimenta, se cansa, mas não sai do lugar. Pessoas que constroem patrimônio entendem que o trabalho precisa ser usado como ferramenta, não como fim. Elas trabalham, sim, mas trabalham com intenção clara de transformar renda em ativos, e não apenas em consumo. Outro ponto pouco discutido é que a maioria das pessoas vende o ativo mais valioso que possui sem perceber: o tempo. Quando alguém depende exclusivamente de trocar horas por dinheiro, existe um limite natural de crescimento. O dia tem 24 horas. O corpo tem limites. A energia não é infinita. Por mais dedicado que alguém seja, chega um ponto em que não é possível trabalhar mais sem comprometer a saúde, os relacionamentos e a qualidade de vida. Riqueza começa quando a pessoa entende que precisa fazer o dinheiro trabalhar junto com ela, e não apenas depender do próprio esforço físico ou mental. Existe também uma armadilha emocional ligada ao excesso de trabalho. Muitas pessoas usam o trabalho como justificativa para não olhar para a própria vida financeira com profundidade. Trabalhar demais dá a sensação de estar fazendo a coisa certa, mesmo quando os resultados não aparecem. É mais confortável dizer "eu trabalho muito" do que admitir "eu não estou usando bem o que ganho". Essa ilusão mantém as pessoas ocupadas, mas não prósperas. Outro fator que impede o enriquecimento é a falta de visão de longo prazo. Quem vive apenas focado no próximo salário, na próxima conta ou no próximo problema dificilmente consegue construir algo duradouro. Riqueza exige decisões que, muitas vezes, não trazem recompensa imediata. Exige dizer não para certos gastos, resistir a comparações e manter disciplina mesmo quando ninguém está vendo o resultado. A maioria das pessoas desiste exatamente aí, porque foi treinada para buscar gratificação rápida. Além disso, trabalhar muito em algo que não cresce financeiramente é um erro comum. Existem atividades que, por mais esforço que se coloque, têm um teto baixo de retorno financeiro. Isso não significa que sejam indignas, mas significa que precisam ser complementadas com outras estratégias. Pessoas ricas analisam não apenas quanto trabalham, mas onde colocam seu esforço. Elas buscam atividades que aumentem valor ao longo do tempo, que permitam crescimento, escala ou reconhecimento. Outro ponto decisivo é o comportamento quando o dinheiro começa a entrar. Muitas pessoas que trabalham muito e conseguem ganhar um pouco mais imediatamente elevam o padrão de vida. Gastam para compensar o cansaço, a frustração ou a sensação de merecimento. O problema é que esse comportamento impede a formação de patrimônio. O dinheiro vira apenas um anestésico emocional, não uma ferramenta de construção. Pessoas que enriquecem aprendem a separar recompensa emocional de decisão financeira. A verdade é que trabalhar muito pode até manter alguém vivo financeiramente, mas dificilmente torna alguém livre. Liberdade financeira nasce quando existe controle, visão, estratégia e constância. Nasce quando o trabalho deixa de ser apenas sobrevivência e passa a ser parte de um plano maior. Um plano em que o dinheiro gerado hoje ajuda a construir segurança amanhã.
O Manual do Milhão existe para quebrar essa crença perigosa de que esforço, sozinho, resolve tudo. Ele ensina que esforço sem inteligência gera cansaço, e não riqueza. Que disciplina financeira vale mais do que jornadas exaustivas. Que pequenos movimentos consistentes, feitos com consciência, transformam o futuro de forma muito mais eficaz do que sacrifícios desordenados. Se você sente que trabalha demais e avança de menos, isso não significa que você falhou. Significa apenas que ninguém te ensinou a jogar o jogo certo. A partir do momento em que você entende que o dinheiro precisa de direção, não apenas de esforço, sua relação com o trabalho muda. Você passa a trabalhar com propósito, não apenas por obrigação. Riqueza não é construída por quem se mata de trabalhar, mas por quem aprende a usar bem cada real, cada hora e cada decisão. O trabalho é o começo, não o fim. E quando você entende isso, o jogo financeiro muda completamente. Essa aula não é um convite para trabalhar menos, mas para trabalhar melhor. Para pensar antes de agir, planejar antes de gastar e construir antes de consumir. É assim que o esforço finalmente começa a gerar frutos reais. O Manual do Milhão é sobre isso: clareza, consciência e construção. Porque trabalhar muito cansa. Trabalhar com estratégia liberta.